Pessoal, hoje eu cheguei de uma viagem muito interessante. Eu estava em São Paulo, participando de um sexta e sábado de um grupo em que a gente estava conversando sobre teologia. Foram dias intensos com teólogos importantes do Brasil, né? Com uma teóloga incrível da PUC, aqui do Rio de Janeiro, que lecionou durante 40 anos, aposentou, e foi a substituta do Leonardo Boff, que foi um grande teólogo também, é um grande teólogo, né? E foi uma experiência muito interessante. E eu disse isso porque hoje eu quero ter uma reflexão / conversa a partir de uma frase, né? um versículo de Jesus Cristo. A gente está conversando sobre parábolas de vida, e eu não sei vocês, mas eu gosto muito das parábolas de Jesus. Eu acho que são e contém ensinamentos muito interessantes, apesar de vez em quando os discípulos não entenderem nada, a multidão não entende nada. Jesus conta uma parábola e o pessoal chama Jesus de canto e fala assim: o que você quis dizer com aquilo? E ninguém entendeu, está todo mundo confuso, né? E é curioso, porque às vezes as pessoas têm um Jesus idealizado na cabeça, tem até um livro, né? O maior mestre que já existiu, e muita gente não entendeu o que Jesus falou, né? Então, assim, às vezes leva um século, leva 2 séculos, leva 1000 anos para entender o que Jesus falou. Mas nessa parábola, nesse pequeno trecho, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Olha que coisa interessante. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus, ou o reinado de Deus, ou o reino dos céus, é a coisa mais importante em todo o ensinamento de Jesus. Se você quiser resumir o que Jesus falou e ensinou, você pode resumir em reino de Deus. O cerne do ensinamento de Jesus é do reino de Deus. Vou dar um exemplo. Quando Jesus falou para a gente buscar alguma coisa, o que ele falou para a gente buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus, ele é alguém que traz essa novidade para dentro do judaísmo do primeiro século ali. E ele diz, fazendo uma analogia, usando uma parábola, que encontrar o reino de Deus é alguma coisa tão valiosa, tão importante, tão central, que muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de pensar. Não é uma descoberta intelectual, é uma descoberta que muda a maneira que a gente vive. Para dar um exemplo, tem um teólogo chamado Dallas Willard. Ele diz que a chegada do reino de Deus é como a chegada da luz elétrica. Você imagina uma sociedade que vivia à base de lamparina, de gordura de baleia, de outros utensílios para ter luz dentro da casa. De repente, surge a luz elétrica, surge a possibilidade de você usar a luz elétrica para iluminar a sua casa. Então aquilo que você guardava de uma certa maneira, agora se constrói uma geladeira porque tem luz elétrica. Você tem luz elétrica 24 horas por dia, a tua casa está iluminada o tempo todo, a hora que você quiser, da maneira como você quiser. A chegada da luz elétrica não é a chegada só de uma tecnologia, ela reorienta toda a maneira de uma sociedade viver. Antes da luz elétrica, como é que era a rotina das pessoas? Você acordava junto com o sol e dormia junto com o sol. O sol foi embora, você dorme porque chegou a noite. Essa coisa de insônia, 1h da manhã, tá no telefone, rolando, isso é porque inventaram a luz elétrica.
Porque se não tivesse a luz elétrica, não teria a possibilidade desses aparelhos, smartphone, tecnologia. Então, a luz elétrica mudou e foi uma grande revolução na história da humanidade. A primeira grande revolução foi o fogo, né? Porque os animais da natureza, eles caçam e comem do jeito que o animal que ele está caçando come. Mas quando o ser humano inventa o fogo, isso muda a sociedade antiga, isso muda a perspectiva de mundo da antiguidade. Depois, a gente construiu a luz elétrica. E alguém vai dizer que uma outra grande revolução é a internet, né? Então, nós temos grandes revoluções que mudam a maneira do ser humano viver. O reino de Deus é como a chegada dessas grandes revoluções. Ela muda a nossa maneira de enxergar a realidade. E aí, o que acontece quando a gente encontra o reino de Deus? Mateus vai dizer que existe uma sequência aqui. Primeiro, ele encontra. O reino de Deus é como encontrar um campo. Ele encontra. Depois, Mateus diz, ele fica feliz, ele fica alegre. Depois, ele decide ter aquele terreno, ter aquele campo, e ele entrega tudo que tem, ele vende tudo que tem para ter aquele campo. O homem, ele não vende tudo para descobrir se aquele campo vale a pena, se aquele tesouro vale a pena. Ele vende tudo que tem porque ele descobriu que aquele campo vale muito a pena. Na realidade, o que Jesus está mostrando para a gente é que o reino de Deus é um tesouro que pode ser descoberto. Jesus usa essa metáfora, né? O reino dos céus. Alguém vai perguntar, mas por que ele não fala reino de Deus? Porque como Mateus está sendo escrito para judeus, eles não usavam o nome de Deus em vão, eles evitavam falar Deus. Então eles preferem falar reino dos céus. Então em Mateus você vai encontrar a expressão reino dos céus e não reino de Deus. Bom, a questão é que no mundo antigo você não tinha banco, né? Não tinha um lugar que você botava o teu dinheiro, ficava guardado, não tinha essa ideia de banco. Onde que as pessoas guardavam dinheiro? Onde que vocês acham que elas acumulavam seus tesouros? Embaixo do colchão. Não, ainda não tinha chegado a tecnologia do colchão. Onde que guardava os tesouros naquela época? Na terra. Cavava um buraco, abria aquele buraco e botava tesouro. Até hoje em Israel se encontra muita coisa da antiguidade, moeda, fazendo arqueologia, porque as coisas estão debaixo da terra. Eles guardavam muita coisa debaixo da terra e esse era o meio, e essa era a tecnologia super avançada que eles tinham para, digamos assim, guardar alguma coisa que era muito valiosa. Por isso que Jesus fala, né? Não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Se fosse hoje em dia, essa parábola não faz sentido, porque o dinheiro nem na mão está mais, nem em papel está mais, né? Fica guardado num lugar etéreo, numa nuvem. Mas no tempo de Jesus era assim que era feito, eles guardavam o dinheiro na terra. E aí Jesus está dizendo que esse homem encontrou um terreno, encontrou o reino de Deus, uma coisa extremamente valiosa, usando esse imaginário de que as pessoas guardavam tesouros na terra. E nos evangelhos, o tesouro não é o Kiko do Chaves. Quem não tem essa referência está perdido. O tesouro nos evangelhos é aquilo que mobiliza o nosso coração. Onde está o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração. Então, quando Jesus fala que esse homem encontrou um tesouro incrível, o coração dele, a mente dele, a imaginação dele ficou tomado por aquilo. É como uma pessoa apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela para de comer, ela esquece de si, ela trabalha mal, ela fica assim, como a gente fala, nas nuvens, fica assim num lugar etéreo. A cabeça dela está tomada pelo apaixonamento, ela só pensa naquilo, ela pensa na outra pessoa, ela quer que chegue logo o momento do encontro, quer dizer, a cabeça dela está tomada pelo apaixonamento. A gente poderia fazer uma analogia pensando que o tesouro dela é aquela paixão.
Porque tudo aquilo que mobiliza a nossa imaginação, a nossa mente, o nosso dinheiro, é onde está o nosso coração. A questão é que o reino de Deus, esse ensinamento de Jesus, deveria ser aquilo pelo qual o nosso coração está assim tomado. Nós desejamos ver o reino de Deus. Nós desejamos ver sinais do reino de Deus. E aí uma questão teológica que a gente precisa entender. Alguém vai dizer o seguinte: olha, o reino de Deus só vai se concretizar depois que tudo acabar. Novo céu, nova terra. Pois é. E tem gente que vai dizer, não, o reino de Deus já começou, já está aqui entre a gente. Eu lembro de na faculdade de teologia ler um teólogo que ele dizia o seguinte: nós estamos vendo o reino de Deus sendo implantado na história. Porque ele achava que o reino de Deus era o comunismo. Então ele acreditava que o reino de Deus estava sendo implantado na história. O reino de Deus, eu gosto dessa definição, ele tem sinais aqui agora, mas ele não se concretiza aqui agora. É o famoso já e ainda não. Então nós vivemos no que a gente chama de paradoxo. Vemos um sinal. Quais são os sinais do reino de Deus? Perdão, amor, misericórdia, graça, bondade, generosidade, altruísmo, autodoação. Tudo é sinal do reino de Deus. O coração voltado para Deus e para o próximo. Mas, se você for generoso, se você for amoroso, você acha que o mundo vai ficar um lugar perfeito, vai virar um paraíso? Alguém aqui tem essa ideia de que se você trabalhar direitinho para Deus, você chega no céu? Acho que não, né? Porque você sai pelas ruas, o que a gente encontra é violência, inveja, né? Coisas terríveis. Então, o reino de Deus é aquilo no qual eu invisto toda a minha vida. É essa a ideia de Jesus. Ele encontrou um campo escondido, tinha um tesouro, o tesouro é o reino de Deus, e que isso exige toda a minha vida. E ao encontrar o reino de Deus, nós precisamos dar uma resposta a isso. Tendo encontrado, escondeu de novo. Tudo aquilo que para a gente é muito valioso, a gente guarda. A gente quer só para a gente. A gente não quer, digamos assim, tornar aquilo banal, aquilo menor, aquilo de menor valor. A gente quer proteger, a gente quer guardar, a gente quer zelar por aquilo que para a gente é de muito valor. Então o homem, esse cara aqui, ele não pode simplesmente ver e tratar como banal, ele tem que tomar providências, porque a descoberta do reino de Deus sempre exige uma resposta nossa. Então há uma diferença entre falar sobre reino de Deus e viver uma vida orientada pelos princípios do reino de Deus. A gente vê que a igreja evangélica, ela é muito poderosa, a igreja católica é muito poderosa. As duas falam de reino de Deus, no entanto, os sinais do reino de Deus nem sempre aparecem. E essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O Leonardo Boff, ele ensinou num texto Igreja, Carisma e Poder, que a gente nunca pode confundir a igreja com o reino. O reino de Deus, o Leonardo Boff diz assim, é o fim último e bom da história. O reino de Deus é o fim último e bom da história. A igreja, ela é um meio que ajuda a levar as coisas para esse fim bom. Então, por exemplo, se existe racismo na nossa sociedade, eu não posso dizer que o racismo é um fim bom da história. Se eu vivo num país em que as mulheres sofrem violência doméstica, apanham e morrem dentro de suas casas, eu não posso dizer que isso é um fim bom. Eu tenho que anunciar o reino de Deus e dizer, isso é anti o reino de Deus. Racismo é anti reino de Deus. Miséria é anti reino de Deus. Morte é anti reino de Deus. Tudo aquilo que não sinaliza o reino de Deus, nós, seguidores de Jesus, temos uma bandeira na mão dizendo, opa, essa não é a vontade de Deus para o mundo. Então, quando a gente fala dessa parábola pequena, a descoberta do reino de Deus tem que mudar a nossa imaginação. A maneira como a gente faz as coisas, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente se estabelece uma relação ética com a vida.
Mas a terceira coisa é que quem encontra o reino de Deus, a Bíblia diz que se enche de alegria. Então, cheio de alegria. A gente pode pensar que a decisão daquele homem não nasce da obrigação, da alegria, né? Mas ele descobre uma coisa tão valiosa que ele fica feliz, que ele está disposto a dar tudo que ele tem, tudo que ele é, por causa daquilo. E é curioso porque alguém poderia pensar, qual foi o grande sinal daquela descoberta? A Bíblia diz, alegria. Você já reparou que está difícil a gente voltar a ser alegre, rir de verdade, ficar feliz de verdade, se divertir de verdade? Antigamente, quando uma pessoa ia para a igreja, a pessoa fala assim, venha para Jesus, ele vai mudar a sua vida, você vai ter paz, vai encontrar felicidade. E aí o que a gente vê hoje é que as pessoas vão para Jesus e ficam mais neuróticas, ficam mais doidas, a cabeça fica mais confusa, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de briga, cheio de verdades absolutas, cheio de guerra religiosa. Aí você fala assim, caramba, cadê a alegria que a gente falava que o povo de Deus tinha, né? Aquela experiência que a gente se reunia de maneira mais singela, mais simples. Pois é, parece que alguma coisa aconteceu no meio do caminho que o reino de Deus perdeu lugar. Eu diria que o papel da igreja não é fazer igreja. O papel da igreja é anunciar o reino de Deus, é falar do reino de Deus, é sinalizar o reino de Deus. Quando a gente acha que o papel da igreja é fazer igreja, a gente perde o propósito da igreja. A igreja é um meio, não é o fim. E alguém vai dizer assim, mas estar na igreja é estar no reino de Deus. Não é. Essa é a mentalidade católica que vem de Santo Agostinho, que acreditou e juntou a igreja com o reino de Deus. E falou que a igreja é o reino de Deus, então quem está na igreja está no reino de Deus. Só que isso não é verdade. A igreja, ela é a reunião daquele povo que foi alcançado pelo princípio do evangelho do reino de Deus e que está promovendo isso no mundo. Como? Pregando, anunciando, servindo, amando, sendo generosa, construindo éticas e lógicas de trabalho diferente da ética e da lógica do mundo comum. Na faculdade de teologia, o meu trabalho de TCC foi sobre espiritualidade no mundo corporativo. E eu descobri que em 64, quando teve o Pacto de Lausanne, um grupo que saiu desse Pacto de Lausanne, que basicamente entendia a importância de evangelizar e também ter ações sociais, ações práticas. Um grupo de empresários se reuniu e falou, como é que a gente agora, por causa dessa consciência do evangelho, pensa as nossas empresas? Como é que a gente se envolve com as nossas empresas? Eu acho que hoje a gente deveria se perguntar, será que essa coisa de escala 6x1, a maneira como a gente trabalha, não está adoecendo a gente? Porque quando a gente olha para os dados de saúde mental do Brasil, o Brasil, que era o país do carnaval, futebol, do samba, o país feliz, né? Já recebeu o prêmio de ser o país mais feliz do mundo. Você olha para os dados de saúde mental hoje, o Brasil está profundamente doente. Se o Brasil fosse uma pessoa, a gente poderia dizer que é uma pessoa medicalizada, altamente ansiosa, em burnout, em ansiedade, doente. E isso por quê? Muito por conta da nossa lógica de trabalho. Burnout é uma palavra que foi criada e ela está estritamente associada à maneira como o indivíduo trabalha. O burnout é uma doença do trabalho e nós temos outras. Eu não sei se vocês sabem, hoje, 2026, a maior causa de afastamento do trabalho, o que vocês acham que é? Câncer, AIDS. O que vocês acham que é? Saúde mental. Essa semana saiu um dado extremamente curioso e legal. Pela primeira vez na história, tem mais pessoas fazendo psicologia do que medicina. Isso nunca aconteceu. E por quê? É um sintoma.
a gente está cada vez mais e mais e mais adoecidos. E quando a gente fala sobre a alegria do reino de Deus, você pensa, bom, para onde foi esse negócio, né? Para onde foi essa festa? Para onde foi essa alegria da descoberta do reino de Deus? Eu acho que a gente burocratizou muito a igreja. Eu estava com essa teóloga que eu falei no começo, ela é católica, né? E ela falando, né? Ela tem uma defesa assim do catolicismo e tal. Eu falei assim, você não acha que a experiência que a gente está vivendo na nossa sociedade pós-moderna, com estruturas cada vez mais simples, mais fáceis, não é melhor do que aquela estrutura grande, rígida, pesada, cheia de lógicas de dominação, de poder, quem manda em quem, o bispo, o papa, o arcebispo, não sei o quê. E ela falou, eu concordo com você. A experiência dela de comunidade hoje é uma experiência mais simples. E eu acho que as pessoas querem Deus, querem espiritualidade, mas não quer aquela opressão na cabeça de você está com roupa tal, está em pecado. Você pode usar batom? Não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode fazer isso, não pode ir de biquíni para praia, não pode ouvir música do mundo, seja lá o que for isso, não pode isso, não pode aquilo, e você começa, meu Deus, para servir a Deus eu tenho que isso tudo. Isso tudo, e você começa a ficar oprimido, você aceita aquela dominação, segue tudo, e no final você está infeliz. E você fala, o Deus da alegria, o Deus da paz, o Deus da esperança, cadê isso na prática? Se Deus é isso tudo, onde que está o resultado de Deus em nós? Deus é amor, e a gente perdeu a capacidade de amar. Deus é o Deus da esperança, como diz Romanos, cadê a nossa capacidade de ter esperança? Por isso que encontrar o reino de Deus é tomar uma decisão. A Bíblia diz, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Aqui está o coração desse homem na parábola. O homem não vende para encontrar o tesouro, ele vende tudo o que tinha porque encontrou um tesouro. Essa música do João Alexandre, ela é bonita, né? Porque é um salmo. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu, né? E eu gosto de alguns salmos que tem essa dimensão do coração. A gente não vende tudo por qualquer coisa. A gente só faz a loucura de vender tudo por uma coisa que a gente acha assim, cara, isso vale muito a pena. Tem gente que muda de cidade porque encontrou um grande amor, vai morar em outro país. Tem gente que vende tudo porque encontrou uma casa, um apartamento, fala assim, cara, eu tenho que comprar porque é uma baita oportunidade, eu não posso deixar, vende tudo que tem e compra aquele negócio. Tem gente que vende tudo que tem, eu estou usando a analogia, vender tudo, vocês estão entendendo, né? Dá tudo de si, né? Faz tudo que pode para ter alguma coisa, porque encontra naquela coisa algo de um valor enorme, supremo. O reino de Deus talvez você pode pensar, nossa, é muito caro, custa tudo. Mas o reino de Deus não é caro demais, ele é valioso demais. E quem não entende isso, e você nunca vai entender como obrigação, eu não vou falar para te convencer, porque Jesus falou que só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo. Não é uma questão intelectual, não é uma questão de educação, não é agora fazer escola cristã para que os filhos aprendam do reino de Deus, não aprende. Eu lembro que eu estava com alguns amigos e eles falaram assim para mim, poxa, mas eu acho muito importante, Herbert, a gente tem uma escola que ensina esses valores. Eu falei, porque vocês esqueceram do que Jesus disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é processo educacional. Não é. Vamos fazer o Brasil um país cristão. Não, pode ir lá, vai, tenta. Você cristianiza, mas ninguém vê o reino de Deus. O reino de Deus nasce de uma experiência do coração. Por isso que esse cara aqui, ele vê e fala, isso aqui vale tudo. Vale tudo. Então, quando o reino de Deus se torna o nosso maior tesouro, aquilo que antes parecia indispensável perde o poder de governar o nosso coração. O reino de Deus é um poder. O nosso coração tem outros poderes. O poder é aquilo que organiza o nosso coração. Se o dinheiro organiza o teu coração,
ele vira um Deus, ele vira um poder, ele vira a maneira como você enxerga o mundo, ele vira a maneira como você percebe a realidade, ele vira o seu óculos. Tudo que governa o nosso coração vira o nosso óculos, a maneira como a gente enxerga as coisas. Quando o reino de Deus vira o nosso drive, a maneira da gente enxergar as coisas, isso reorienta a minha cabeça, as minhas ações, as minhas decisões. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ama o dinheiro pode amar a Deus? O que vocês acham? Não. O dinheiro é outro Deus. Mas eu posso amar o dinheiro e gostar de Deus. Fala assim, acredito em Deus. Poxa, acho Deus assim maravilhoso, incrível. Mas eu amo mais o dinheiro. E eu amo mais o dinheiro, e eu vejo isso na prática, quando por causa do dinheiro, começa a valer tudo. Tudo, qualquer coisa vale, tudo vale. Eu tenho Deus, mas o meu coração está governado por outra coisa. Coisas boas da vida podem governar o nosso coração. Mulheres e homens em busca de um grande amor, isso governa o coração. E eles fazem tudo pelo grande amor. Porque se não tiverem um grande amor, a vida perde sentido. Se não darem certo na vida, a vida perde sentido. Então, se você quer entender o que é esse tesouro maravilhoso, que traz alegria, que custa tudo da gente, eu diria que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Mas não é uma decisão que primeiro nasce assim, poxa, entendi, acho que entendi essa palavra. A decisão que você tem que tomar é assim, Deus, me ajuda a ver esse grande tesouro do reino de Deus. Me ajuda a enxergar esse negócio. Por que vale a pena viver para o reino? Por que vale a pena viver essa vida? Por que vale a pena encontrar esse tesouro? Por que a minha maneira de enxergar a realidade vai mudar? Eu que era uma pessoa rancorosa, invejosa, eu passo a ser uma pessoa satisfeita, perdoadora, não vingativa. Eu que era uma pessoa que estava o tempo todo entrando em conflito, meus conflitos começam a dizer, esse conflito não vale a pena, porque essa briga não vale a pena. A maneira como eu vivia, que era pensando só eu e mais eu, agora é eu, mas tem o outro, eu tenho que respeitar o outro, a decisão do outro, a maneira do outro pensar, tolerar. A parábola, ela não termina no momento em que o homem encontra o tesouro. Ela termina quando ele decide o que vai fazer com aquilo que encontrou. E talvez a pergunta que você precise fazer não é, será que eu encontrei o tesouro? Mas é, o que você está fazendo se de fato você encontrou o reino de Deus? O que de fato, na sua vida, demonstra que você vendeu tudo pelo reino de Deus? A pergunta não é se você acredita no reino de Deus, é o que de resultado prático daquilo que ganhou o seu coração mudou na sua vida. O que tem ocupado o lugar de tesouro no seu coração? O que das suas escolhas mudaram depois que você encontrou o reino de Deus? E existe alguma coisa que você ainda considera mais valiosa do que viver sob o governo de Deus e da sua justiça? São perguntas difíceis para mim, sinceramente. Olhar para esse cara, dar tudo que ele tinha por causa disso. Eu sei que eu olho para pessoas que vivem uma vida muito mais doada do que a minha.
Ontem eu estava com um cara que falou: eu tenho dedicado meus últimos anos a servir em comunidades, os pobres. Eu falei: caramba, que doação desse cara. É muita doação, é muita vida sendo doada. E alguém vai falar assim: não, mas ele vai herdar o reino dos céus. Olha, o reino de Deus é uma aposta. Ninguém foi lá e voltou e falou assim: pô, lá tem uma casa assim na rua tal, que é maneira, tem um café lá que você vai de vez em quando. Não tem, é uma aposta. É uma confiança de que a nossa vida não termina aqui agora. E você pegar tudo isso e dedicar ao reino de Deus é uma coisa maravilhosa. A gente fazer esse encontro aqui, para mim, é uma dedicação enorme do reino de Deus. Enorme. Cuidar de crianças enquanto a gente está ouvindo a reflexão é uma dedicação enorme. Cuidar das finanças de uma comunidade, para mim, é uma dedicação também ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é multifacetado, tem a comunidade da qual a gente ouve, vai servir, tem ONG, tem trabalho social, tem cuidado de criança, tem creche, tem os profissionais que estão no mercado de trabalho. Tudo, para mim, está permeado pelo reino de Deus quando a lógica do reino de Deus entra. Quando esse drive entra. E aí isso muda tudo, né? Então, eu acho que se a gente quer viver o reino de Deus, não é abandonar tudo que eu tenho para fazer alguma outra coisa, é pensar naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço, quanto de reino pode ser sinalizado aqui. O quanto de reino, na minha lógica de trabalho, pode ser sinalizado. Por exemplo, será que a nossa lógica de tempo, ela está adequada? Pensando assim, como um sinal do reino de Deus, será que a gente hoje não trabalha muito mais do que a gente deveria? Eu sei que eu trabalho, sinceramente, eu trabalho para Viva, eu tenho meu consultório, eu tenho as outras coisas que eu faço, e tem semanas que eu não tenho um dia de folga. Às vezes eu falo assim, pô, mas um dia é muita coisa, às vezes eu não tenho uma manhã de folga. E eu falo, eu tenho que repensar isso aqui, porque senão, isso aqui, eu estou falando de reino de Deus, eu não estou vivendo esse negócio. Isso não faz bem para o meu coração, né? Então a gente tem que repensar as nossas lógicas de vida a partir desses valores. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.